Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2024, pré-feriado da Consciência Negra. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Tênis. Rafael Nadal anunciou no mês passado a sua aposentadoria do esporte. Aos 38 anos, o espanhol, atual 158 do ranking da ATP, passou as últimas 2 temporadas convivendo com problemas físicos que o impediram de atuar em alto nível. E a sua despedida será na Copa Davis, quando vai defender a Espanha. A partir de hoje começa a Tour. Goodbye, Rafael Nadal. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima terça-feira para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Sextou para alguns, né? Para outros, não. O Guarani que vai fechar a participação na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Aliás, jogo que vale acesso para o Vozão, que ontem conquistou aí um bom resultado na rodada da Série B. Mas o assunto é Guarani. E a dupla e Santos deve puxar aí a fila de dispensas do Bugre pensando na temporada do ano que vem. O goleiro Vladimir e o Luan Dias, que pertence ao Água Santa, mas também passou pelo Peixe, não devem permanecer ou não vão permanecer no Guarani em 2025. Outros atletas também devem deixar o clube pensando numa reformulação para 2025. 9 dias após sofrer uma lesão muscular no jogo contra o Osasuna, o atacante Real Madrid treinou com bola ontem, aumentando as esperanças de retornar a Real Madrid a tempo do jogo contra o Liverpool no dia 27, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões. A previsão inicial de regresso ao time era de 5 a 6 semanas. Se conseguir enfrentar o Liverpool na próxima quarta-feira, o brasileiro vai diminuir esse prazo em pelo menos 17 dias. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudiak. Fábio Carille não é mais técnico do Santos. Na noite desta segunda-feira, o clube anunciou a decisão de romper o vínculo com o profissional, mesmo após a conquista da Série B de 2024. O Palmeiras deverá contar com Gustavo Gomes contra o Bahia, depois de a presidente do clube decidir mandar um avião para buscar o jogador, que atuará na Bolívia pela seleção do Paraguai. O Corinthians pode ter o retorno do zagueiro Kaká diante do Cruzeiro, enquanto o São Paulo tem muitas dúvidas para escalar o time que enfrentará o Bragantino. E hoje tem Brasil e Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas. O duelo acontece às 9h45 da noite na Fonte Nova, em Salvador. O Brasil é o 4º colocado com 17 pontos, enquanto a Celeste é a vice-líder com 19. O técnico Dorival Júnior irá realizar apenas uma mudança ao time que empatou contra a Venezuela. Wanderson, suspenso, dá lugar a ele. Ele está de volta. Danilo na lateral direita. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Augusto Lupe. Olha, Júlio, o João Brigatti, que veio para tentar salvar a macaca, mas não logrou êxito, deve assumir uma nova função na Ponte Preta em 2025. E qual é essa função? Gerente de futebol. Vai trabalhar ao lado do presidente Marco Antônio Eberlin e de outros profissionais para montar o elenco da macaca, pensando na temporada 2025. A Alvinegra se despede da Série B contra o Avaí. O jogo inicialmente está marcado para domingo, mas a CBF pode antecipar o duelo, já que Avaí e Ponte Preta não brigam por mais nada na Série B. Eliminatórias, além do Jogo do Brasil, mais 4 partidas fecham a rodada hoje. Bolívia e Paraguai às 5 da tarde, Colômbia e Equador às 8, Argentina e Peru às 9, mesmo horário para Chile e Venezuela. O Lupe trouxe agora há pouco que o jogo do Guarani contra o Ceará pode valer acesso. Tudo isso porque ontem tivemos mais um episódio dessa luta pelo G4 envolvendo o Vozão. Conta aí, bom dia pra você, Fábio Scheibe.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Com Saulo Mineiro decisivo mais uma vez. O Ceará bateu o América Mineiro ontem na Arena Castelão por 1-0 e voltou ao G4 da Série B. O jogo foi histórico para o Vozão, já que registrou o recorde de público de toda a história do Castelão, com 63.908 pessoas. O Ceará depende apenas de si para voltar à elite do futebol brasileiro. Uma simples vitória na última rodada no Brinco de Ouro contra o Guarani garante o retorno ao Brasileirão. Ontem também o Botafogo perdeu em casa para o Avaí por 3-1 lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Onze horas e 13 minutos e agora a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte do CBN. Olha, essa notícia da permanência do Brigatti como gerente de futebol, a gente vai falar muito, né? E é até complicado falar do João Brigatti pela pessoa que ele é, pelo que ele representa para a Ponte Preta, pelo que a Ponte Preta representa na vida dele. Um cara sensacional, trabalhador, um amigo nosso, né? Um cara que a gente tem muito carinho. Mas se eu fosse o Brigatti, e a gente vai, né, discorrer sobre o tema daqui a pouquinho, eu declinaria. Eu acho que o Brigatti tem competência para seguir novos caminhos. O Brigatti tem um nome muito forte no futebol do Nordeste. E eu acho que para o bem do João Brigatti, eu não falo da Ponte Preta, mas para o bem do João Brigatti, eu acho que ele poderia não aceitar este convite. O João merece, neste momento, o João merece coisa melhor. E já já eu explico o porquê, né, que eu tenho esta opinião. Palavras fortes aqui de Carlos Eduardo de Freitas, 11 horas e 14 minutos. Estamos no ar com o CBN Esportes. Você pode mandar a sua mensagem, a sua participação para o nosso WhatsApp, 99186-9070. 99186-9070. O WhatsApp fica à sua disposição. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas e 17 minutos. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Brasil tem lentidão na chegada à Avenida Orozimbo Maia e no sentido oposto, próximo ali, Avenida Imperatriz Leopoldina. A Orozimbo também tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Coronel Quirino até a Rua Sacramento. Pela pista da esquerda são boas as condições. Quem segue no sentido norte-sul também faz um bom caminho. A Senador Saraiva tem lentidão pela pista da esquerda, na saída da Rua Jorge Miranda até a Rua General Osório.
Pela pista da direita, a motorista segue sem dificuldades. A Avenida Andrade Neves ainda tem excesso de veículos na saída da Estação Cultura até a Avenida Benjamin Constant, sentido Castelo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h18. Procurando aquele acessório para customizar ou deixar mais confortável seu carro? Vá a uma das mais de 120 lojas da AutoZone, a maior revendedora de autopeças e acessórios originais no Brasil, e confira as promoções para personalizar seu carro ou moto. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Pode continuar mandando a sua participação para o nosso WhatsApp 991869070. Daqui a pouco a gente registra. Hoje tem Brasil, hein? Saideira. Bom jogo, hein? Cara, jogaço. O Uruguai, para quem assistiu o último jogo do Uruguai... Nossa, jogo épico, hein? Foi uma reviravolta ali, uma rivalidade absurda, monstruosa. Tem um amigo nosso aqui que faz betezinha. Da Seleção Celeste. Ah, é? Tem? Sei quem é. Sabe quem que é? Sim, sim. Ele é compositor e também cantor. E ele apostou na vitória da Colômbia, cara. Perdeu. Contra o Uruguai, né? Contra o Uruguai. Perdeu. Porque o gol do Uruguai foi nos acréscimos, né? Na vitória por 3-2 em cima da Colômbia. Resultado bom pro Uruguai, que vem de uma sequência negativa e vem embalado para enfrentar a seleção brasileira em Nascimento. Vem embaladíssimo. Aliás, professor Dorival Júnior. O professor Dorival Júnior falou a respeito da forma. Se ele já tem o time ideal da seleção brasileira, pensando aí na temporada 2025 e nessa última partida de 2024. Eu acho que nós estamos num processo de também conhecermos um pouco mais alguns atletas, dando uma oportunidade, tentando manter uma estrutura para que exista uma adaptação rápida. Então, tudo isso são sinais de que as coisas estão começando a caminhar. Eu vejo isso, é claro, é nítido, é natural que você precisa transferir ou transformar tudo isso em resultados. Ainda não aconteceram da maneira como nós gostaríamos e queríamos, talvez, mas nós estamos num caminho interessante. E os jogadores estão entendendo tudo isso. Eu espero, sinceramente, que daqui para frente os nossos resultados sejam ainda melhores em razão daquilo que nós temos visto aí em treinamentos, a segurança com que a equipe está começando a se comportar. Essas 3 apresentações agora, setembro, outubro e novembro, foram mais próximas, então nos deu possibilidades de um contato muito maior com esse grupo, e eu acredito que tenhamos acelerado um pouco mais aí ou diminuído essa distância que exista, né, entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo assimilado. E essa assimilação ela está acontecendo de uma maneira mais rápida, porque as apresentações foram muito, muito próximas. Então, deu tempo de mostrarmos tudo aquilo que nós gostaríamos e não aquela lacuna que ficou entre uma competição e outra, quando se apresenta um novo grupo totalmente diferente e você ainda buscando correções lá de trás, de repente, de 3 meses atrás. É uma situação que complicou um pouco mais esse processo todo de uma readaptação ou da busca de uma equipe ideal.
Esse o professor Dorival Júnior, só uma modificação, né? O Danilo, como você disse na manchete, entra no lugar do Wanderson, que está suspenso. O restante do time é o mesmo que entrou em campo contra a Venezuela. Rapidamente, acabou de ser divulgado aqui uma coisa muito legal, que a CBF vai adotar o gesto antirracismo em todo o futebol no Brasil. A partida entre Brasil e Uruguai hoje vai dar um passo importante na luta contínua contra o racismo. Ao cruzar os braços na frente do peito, os jogadores poderão sinalizar diretamente ao árbitro que estão sendo alvos de abuso racista, levando o árbitro a iniciar o procedimento em 3 etapas. A primeira etapa, a partida vai ser interrompida. Se o abuso continuar, a partida será suspensa com os jogadores e os dirigentes da partida saindo do campo do jogo, e caso o incidente não termine, a terceira etapa, a partida será abandonada. Então, a partir de hoje, nesse duelo entre Brasil e Uruguai, na Fonte Nova, lá em Salvador, a CBF já vai começar a adotar o gesto antirracista em todo o futebol brasileiro, que também será implementado nas competições aí da FIFA. Muito bem, 11h24, e agora é hora da gente bater um papo com o nosso campeão olímpico. Toque de Ouro, com André Heller. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo ao CBN Esporte, sempre uma honra, amigo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como vai? Bom dia, Lupe, bom dia, Carlão, bom dia, Fábio, e bom dia a todos da nossa audiência. Pois é, André, ontem nós tivemos um Vôlei Renata encarando um duelo dificílimo, né? Contra o Minas, está embalado, vem de 3 vitórias seguidas, já brigando pela liderança. E os torcedores aqui de Campinas em alerta, né? Porque são 2 últimos resultados aqui que mostram a dificuldade que é um campeonato como a Superliga, né, André? Exatamente. Minas Tênis Clube é um dos concorrentes diretos do Vôlei Renata, pela briga pelo título, na verdade, e sabíamos que enfrentaríamos um time do Minas embalado por vitórias anteriores, e foi o que nós de fato presenciamos. O time aí do Minas Tênis Clube jogou muito bem em todos os fundamentos. Aqui gostaria de ressaltar sobretudo a relação entre saque, bloqueio e defesa. Realmente jogaram muito bem no sistema defensivo, mas também contaram com seu ponteiro Paulo Vitor muito forte, muito eficiente nos seus ataques. Por outro lado, o Vôlei Renata não teve a melhor das performances, não foi um jogo ruim por nossa parte, mas realmente a estratégia do Minas foi mais eficiente, inclusive neutralizando os nossos atacantes mais efetivos, como o Bruno Lima, o próprio Judson teve dificuldades, e foi um jogo muito bem jogado. Foi o que eu poderia citar assim como talvez uma questão que não poderia ou não deveria ter acontecido, foi de fato o terceiro set, que a vitória estava quase na mão, mas aí o Minas, com uma sequência de saques e bons bloqueios, conseguiu reverter o placar no terceiro set, conseguindo a vitória, colocando assim 2-1, e aí o quarto set foi uma vitória com muita convicção e muita propriedade da equipe adversária. Perfeitamente. Carlão de Freitas, André Heller conosco. Ô André, bom dia. Muito tempo a gente não faz uma resenha. Ano passado foi uma Superliga complicada, né, em termos de resultados, a maneira como o Renata se classifica, e depois parece que as coisas entraram nos trilhos, né, principalmente na fase de mata-mata, e fomos, né, eu digo como um torcedor, fomos finalistas. Você vê algum paralelo, André, esse ano? É claro que ainda estamos no começo, tal, mas gera uma expectativa esse time, né, do vôlei Campinas depois do título paulista. Você vê alguma semelhança, esses percalços no meio da competição, no meio da fase, em relação ao time do ano passado? Legal, Carlão. Como torcedores, eu também sou um torcedor, trabalho no Projeto Vôlei Renata, sou um dos embaixadores, mas eu também tenho um viés de torcedor. Obviamente que nós nos questionamos
ou pensamos talvez que possa haver algum paralelo em relação à história do ano passado. O que a gente diz ali, e aí é meu papel aqui também compartilhar com vocês essa visão lá de dentro, que a gente fala no esporte, sobretudo, é que são temporadas distintas, histórias distintas, construções distintas, até porque é uma equipe distinta, né? A equipe foi reformulada, mais de 50% da equipe é totalmente outra, então é até injusto traçar um paralelo, porque existem jogadores que nem ano passado estavam, tá? E também acho que não é eficiente nem assertivo, né? São histórias diferentes. Ano passado foi um ano mais complexo, até o próprio Campeonato Paulista não teve um bom andamento na temporada passada. Este ano conquistamos o tetracampeonato do Campeonato Paulista. É uma construção, o que talvez, Carlão, e a tua pergunta foi muito oportuna, o que talvez a gente possa entender mais uma vez é que o Campeonato Paulista é um tipo de exigência e a Superliga é outro tipo de exigência. E também podemos traçar um paralelo sabendo que o Campeonato Paulista é o campeonato regional mais importante do país. É o campeonato, assim, mais exigente do país. Então, ele demanda um esforço, uma dedicação, ele demanda um tipo de foco e atenção da comissão técnica, da equipe, que é uma demanda muito intensa, muito importante. E é muito natural que no primeira parte do turno da Superliga a equipe sinta um pouco. Isso é muito natural e histórico, tá, Carlão? Isso acontece com todas as equipes paulistas, por exemplo. A equipe do Minas, a equipe do Sala Cruzeiro, eles não têm um campeonato regional tão forte como o nosso. Não é que o campeonato deles seja ruim, mas não é tão competitivo, não é tão intenso. Tá? Então, historicamente, isso acontece com as equipes do Paulista. Eu acho até que a equipe do Vôlei Renata começou muito bem a Superliga e agora, naturalmente, alguns obstáculos vão aparecer. Tá? Mas como eu sempre falo para vocês, e não é agora que eu vou mudar isso, até porque eu vivenciei isso de dentro da quadra durante muitos e muitos anos, a questão é o que a gente faz a partir desses obstáculos, como essa construção se dará a partir desses desafios e obstáculos que muito naturalmente fazem parte da história de uma equipe esportiva, ainda mais se tratando de uma Superliga que vem se demonstrando cada vez mais equilibrada, cada vez mais difícil e complexa. São 2 derrotas, mas são 2 resultados que também nos concedem algumas informações, alguns dados importantes para a construção, né? Nós estamos nos encaminhando para o final do ano, nós teremos no final do ano um período de recuperação desses atletas que estão desgastados, mas também um ótimo período para só treinar, né? Que uma equipe esportiva de vôlei carece de muito treinamento e estamos precisando desse fôlego. Enfim, uma equipe esportiva do voleibol precisa sempre estar se capacitando. O Vôlei Renata precisa desse período ainda de capacitação para construir um segundo turno da Superliga, importante porque é o segundo turno que vai definir de fato qual será a posição do Vôlei Renata na classificatória, e aí a gente parte para a fase final, que aí, de novo, meus amigos, é uma outra história. Assim como a gente fala da Superliga, do turno e do retorno, a fase final da Superliga é uma outra história que deixaremos para os próximos capítulos. Ou seja, é uma obra sempre em construção, meus amigos. Perfeito, André. Bom, está aqui torcendo pela reabilitação do Vôlei Renata. Até porque, né, Lupe, agora o Vôlei Renata passa a ser a esperança de sucesso dos campineiros, porque no futebol, André, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas maravilha, André, sempre uma honra, viu? E até a próxima. Até a próxima, lembrando aqui que o substantivo esperança vem do verbo esperançar,
que não é esperar parado, não. O time do Voller Renata vai continuar treinando muito e fazendo acontecer até semana que vem. Valeu, grande André Heller, o nosso campeão olímpico consagrado. Agora 11 horas e 32 minutos, falando em futebol campineiro, na volta tem análise do Fábio Scheibe sobre a seleção brasileira e as informações de Guarani Ponte Preta com Antônio Lupe e Carlão de Freitas. Voltamos já. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 19 de novembro de 2024. Um dos autores do plano que previu o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, imprimiu o documento no Palácio do Planalto. A informação faz parte da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. A impressão foi feita no dia 6 de dezembro de 2022 pelo general da reserva Mário Fernandes, que ocupava um cargo na Secretaria-Geral da Presidência. O ex-presidente Jair Bolsonaro estaria no Palácio do Planalto na ocasião. Mário Fernandes é um dos 5 suspeitos que foram presos mais cedo na operação que apura o caso. 4 são militares e 1 policial federal. O presidente Lula abriu hoje a 3ª sessão da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro. O tema da manhã é o desenvolvimento sustentável. Lula pediu que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de Belém do Pará no ano que vem seja a COP da virada. Ainda nesta terça-feira, Lula vai realizar a transmissão da presidência do G20 para a África do Sul. Pouco mais de 10% das pessoas físicas e empresas que tiveram as compras canceladas pelas empresas do grupo 123 Milhas confirmaram valores a receber ou contestaram os números apresentados no site disponibilizado pela Justiça. O prazo para realizar a confirmação ou a contestação vai até a terça-feira. A crise da companhia envolve mais de 800 mil clientes. A Ucrânia usou pela primeira vez os mísseis de longo alcance cedidos pelos Estados Unidos no ataque contra o território russo. Ao todo, Kiev utilizou 6 artefatos. A informação foi divulgada pela agência estatal russa de notícias. Na avaliação do Kremlin, o ataque marca a entrada direta dos Estados Unidos no conflito. Maior potência nuclear do mundo, a Rússia flexibilizou os parâmetros para empregar o arsenal do tipo e prometeu retaliação. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 37 minutos. Só para passar aqui a régua em Brasil e Uruguai. Provável Brasil de Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Olha ele aí, hein? Grande Abner. Bruno Guimarães e o quarteto mágico de Carlão de Freitas, Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Sabinho. Tá chegando já, Rafinha tá bem. Do outro lado, Marcelo El Loco Bielsa.
com o Rocher no gol. Cara, o Rocher tomou um gol no último jogo lá, que ele Nossa. armou a barreira. Ele armou a barreira pro Quinteiro. canto que ele protegeu. Uai. Aí o Quinteiro foi lá, tá bom, então, pum, bateu por fora, gol da Colômbia. Rocher, que é goleiro do Inter, né? Internacional de Porto Alegre. Varela. Varela é do Flamengo. Amigo de Gerson no Amigo Flamengo. de Gerson. O Gerson tá convocado? O Pedro Raul, que... Aquele negócio lá, que parece que ele teve um... Calma aí, gato. José Jimenez. Pedro Raul. Matias Oliveira. Eu sei que você vai falar. Sarachi, Ugarte, Valverde, Bentancur, Darwin Nunes, Pelistri e Marri Araújo. Esse é o time do Uruguai. Piero Massa apita o jogo hoje no Chile. Jogo difícil, hein, Fábio Scheib? Mas tô botando fé no retrospecto brasileiro no Nordeste brasileiro. Exatamente, uma torcida que abraça bastante o Brasil, a seleção brasileira, né? Você falou do Gerson, o Gerson não só está convocado, como é titular desse time também, ao lado do Bruno Guimarães, com o quarteto mais à frente também, com o Rafinha, né? Com o Savinho, com o próprio Igor Jesus e com o Vini Júnior. O Brasil que quer fechar o ano dando uma boa impressão para a torcida, né? Apesar das contestações, né, questionamentos também nesse ano, principalmente no segundo tempo contra a Venezuela no último jogo, o Brasil com o Dorival Júnior tem um retrospecto tem um retrospecto favorável, né? São 13 jogos até o momento, são 6 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, aquela para o Paraguai. Apesar de ter sido eliminado justamente para o Uruguai na Copa América nas penalidades, o Brasil com o Dorival Júnior, apesar de não mostrar muita confiança para a torcida, tem bons números e quer fechar justamente nesse clássico contra o Uruguai, um duelo muito difícil, com uma vitória, fechar o ano de 2024 brilhando, né, podemos dizer assim, e assumir a segunda colocação. Se o Brasil vence o Uruguai hoje, automaticamente passa o Uruguai e ainda torce por empate da Colômbia contra o Equador para fechar esse 2024 na segunda colocação das eliminatórias. Que vai ser um jogo legal, isso é um fato, né, Carlão? Agora a gente espera que o Brasil consiga jogar melhor do que tem jogado com o Dorival Júnior recentemente. Né? O desempenho, né? Eu acho que a seleção aos pouquinhos vai ganhando uma cara. Por exemplo, hoje apenas uma mudança, né? Sai na lateral direita, joga Danilo no lugar do Wanderson. Já é um sinal positivo. Agora, o Brasil precisa jogar, né? Jogar bem, desempenhar. É isso que a gente espera também da seleção brasileira num jogo difícil. Né? Um jogo de uma seleção tradicional, de uma seleção campeã do mundo e com jogadores, né, do primeiro escalão do futebol mundial. E o Brasil vai ter que se impor. Né? E de repente uma vitória a gente pode... Tá certo que a Argentina enfrenta o Peru, né? Mas uma vitória poderia ali atrapalhar um pouquinho a vida da Argentina. Mas dá para acreditar sim numa vitória brasileira e quem sabe, né, um nível de desempenho aceitável. Perfeito. Agora 11 horas e 40 minutos, então repassando, né, o jogo do Brasil hoje na Fonte Nova em Salvador, 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas. 11 horas e 40 minutos. Eu posso só dar um pitaquinho aqui vindo pro futebol paulista? Daqui Claro. a pouco a gente vai falar de Ponte de Guarani. Depois do intervalo. Mas eu tô lendo aqui uma matéria assinada pela Ana Canhedo e pelo Iago Rudá, no Globoesporte.com. O Carille saiu do Santos, né? Vocês estão sabendo dessa informação. E a manchete é assim: Santos deve 4 milhões, aproximadamente 4 milhões, a Fábio Carille e negocia o pagamento. O valor é composto por 2 milhões e 600 mil da multa rescisória e mais 1,5 milhão da premiação pela conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe negocia com o empresário Paulo Pitombeira a melhor forma de viabilizar o pagamento. Ainda em crise financeira, o Santos não tem todo o dinheiro em caixa para quitar a dívida. O clube precisou recorrer a empréstimos bancários e antecipações de contratos para honrar os compromissos na temporada. Ponto. E a gente falando de Neymar no Santos, que não tem um valor para pagar a multa rescisória e a premiação de Fábio Carille. São essas coisas que me pegam. Se o Santos quer contratar o Neymar, mas não tem condição de pagar o Carille. Mas o Neymar é com a SAF. Mas qual é o tamanho da dívida do Santos? Será que a SAF compensa? Será que vai compensar para aqueles responsáveis em assumir essa gestão do futebol? É uma situação que gera algumas dúvidas, Júlio. 11 horas e 42 minutos, voltamos daqui a pouco.
A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Atualizando os resultados da Superliga Masculina. O Vôlei Renata ontem perdeu para o Minas por 3-1, resultado que deixa a equipe de Campinas mais longe dos líderes da competição. Ontem também tivemos a vitória do São José para cima do Guarulhos por 3-2. São José que é o próximo adversário do Vôlei Renata. A partida acontece sábado, no dia 23, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral. E hoje, pela Superliga Feminina, dia 19, às 6h30 da noite, tem o duelo entre Flamengo e Praia Clube. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 45 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antônio Lupe. Vamos lá. Guarani enfrenta o Ceará no próximo domingo. No Brinco de Ouro. Jogo que pode valer o Ceará subiu em 2009 no Brinco, não foi, Carlão de Freitas? Na Ponte. Ah, foi em Campinas. Moisés. Foi em Campinas. Foi em Campinas. Ponte, Então, uma coincidência aí do time do Ceará pode voltar à elite do futebol brasileiro jogando em Campinas. Será que não tem uma possibilidade, pensando em renda, de abrir um espaço maior para a torcida do Ceará? Porque eu acho que a galera vem, hein? Não, vai vir massa. Mas porque é jogo de acesso, hein? Eu acho que a torcida do Guarani não iria aceitar, mas nós, nas nossas resenhas, até em 2010, o Bragantino, que não era o Red Bull, era o Bragantino comandado pelo Marco Antônio Abichedi, o que ele fez? Espertíssimo, né? O Bahia decidia a última rodada do acesso contra o Bragantino, o jogo seria em Bragança Paulista. O que fez Marco Antônio Abichedi? Mandou o jogo pro Morumbi. Deu mais de 30 mil torcedores do Bahia. Mas no Brinco, acho que aumentar o lugar seria. Eu também. Mas eu acho que não pode. No regulamento da Série A que não pode venda de mando nas 6 últimas rodadas. Não é venda de mando. Não, ampliar o espaço. Acho que isso não pode ampliar o espaço. Então, mas a capacidade mínima é 10% da capacidade total, né? A não ser que haja um acordo com a Polícia Militar e com os responsáveis pela segurança do evento. Ou senão você dá a totalidade da cabeceira do placar eletrônico sem a divisão de torcida e separa mais a torcida do Guarani. O Guarani não vai.
né? Mas os que forem, eles ficarem bem afastados, entendeu? Eu acho difícil. Ou libera, não E aí pode libera- liberar as duas cabeceiras, por exemplo, como era antigamente? Ah, mas eu acho que ali na entrada tem a lojinha, acho pouco provável isso. Como é que é a situação? Eu não entendo essas coisas da torcida do Ceará com o Também não Guarani. entendo. É, mas eu acho que não tem nenhuma validade. ligação, né? Eu acredito Tá bom, que então. essa tua ideia é boa, mas ela Não, não foi deve ser só colocada em prática. Eu só joguei no ar, só assim. Mas eu acho ali que a vai tá centralidade da cabeceira valeria a pena pro Guarani. Entendeu? Sem divisão, sem aquela divisão. O que eles O Guarani- poderiam fazer é colocar. Ali tem um camarote da diretoria, Sim, do visitante. abrir pra torcida do Abrir Ceará. aquele setor Pode e ser fazer uma divisão com corda ou alguma outra situação pra Pra evitar a vitalícia. torcida do Guarani. Isso, afastar Mas mais assim, a torcida do colocam Guarani. esses eles esforços só se valer a pena, viu, gente? Tô falando aqui porque o Guarani agora sim. vai precisar de criatividade pra lucrar. Exato. Até porque a verba vai diminuir demais em relação ao ano que vem. Tanto que nas primeiras contas é uma redução de 80% em cotas de Série A para Série B, de Série B para Série C. Então a criatividade para lucrar é importante, tanto que o Guarani agora vai alugar amanhã o estádio pro Palmeiras. Amanhã tem final do Campeonato Feminino de Futebol Paulista. Palmeiras e Corinthians. É torcida única também. Torcida né? única, só do torcida do Palmeiras. Palmeiras, Sabe o valor do ingresso ou entrada gratuita? Eu vou buscar isso aqui. Vou dar uma olhada depois pra você aqui, Tá bom. Antônio. Mas, de qualquer maneira, são passos que o Guarani vai precisar tomar agora de criatividade. E a reformulação já é assunto no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, por conta de tudo isso que o Júlio falou. A Série C é um campeonato financeiramente pior do que a Série B, né? Porque a cota ela é bem menor do que os clubes que disputam a segunda divisão do futebol brasileiro recebem normalmente. Até por conta disso, a lista de dispensa do Bugre vai ser gigante. Vladimir vai ser devolvido ao Santos. O Pegorari não deve permanecer. Douglas Borges já tem até um pré-contrato com o Náutico. Matheus Salustiano não deve também continuar no Brinco. E Luan Dias volta para o Água Santa, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador. Além disso, outros atletas também devem deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa. É o caso do lateral direito Heitor, do Douglas Bacelar e também do atacante Reinaldo, que já foram comunicados que não terão os vínculos renovados para 2025. Em relação ao time que vai enfrentar o Ceará, não duvido de um time diferente, ou seja, com mais jogadores da base, como por exemplo a presença aí do Porfírio, né, que aliás tem uma história bem legal, porque o Porfírio, antes de chegar ao Guarani, ele passou pela base do Palmeiras, jogou com o Hendrick e com o Estevão. A gente vai dar mais detalhes aqui durante essa semana para falar um pouco mais desses atletas das categorias de base do Guarani, que devem receber a oportunidade no duelo contra o Vozão. Ian também deve ser utilizado, né? O Ian Henrique, lateral. No gol, Fred Conte, que tem contrato, o Álvaro. Ou seja, claro que o jogo vale muito pro Ceará, vale acesso. Pro Guarani, vale experimentar alguns jogadores. E, claro, respeitar o campeonato e, principalmente, a camisa tão tradicional do Guarani. Pois é, a tendência, Carlão, é de uma reformulação de 80% e acho que é o caminho mesmo, né? É difícil assegurar, por exemplo, permanências como o Pegorari. Pegorari seria útil no Paulista? Seria útil na Série C? Muito. Mas entra também a questão financeira, a questão até de clima, né, para ele. Eu acho que tudo isso realmente, né, esse combo de situação envolve a permanência do Pegorari, por exemplo, mas principalmente o clima, né? O Pegorari ele se mostrou ser uma bomba relógio, né? Um cara complicado no dia a dia. A gente não sabe como é o vestiário, né? Como era o vestiário do Guarani ou como ainda não acabou a Série B, mas o próprio comportamento do Pegorari em alguns momentos eu acho que deve ter gerado algum desconforto. E também a parte financeira. O Pegorari não é um jogador barato. O Pegorari é um nível de Série B de Campeonato Brasileiro, né? E o Guarani, o ano que vem vai ser desafiador para o Guarani, porque ele tem a Série A1, que é um campeonato top, como diz o técnico Abel Ferreira, né? Vamos ter aí 4, pelo menos 6 de Série A, né? Se colocar o Bragantino, 7 de Série A, mais os da Série B, ou seja, é um campeonato muito qualificado. E aí depois tem a Série C,
Então vai ser desafiador nesse aspecto. Você monta um time para não ser rebaixado no Paulistão, e esse time tem que ser qualificado. E ao mesmo tempo, será que esse time qualificado do Paulistão financeiramente ele é viável para a Série C? Então olha o tamanho do abacaxi que a diretoria do Guarani vai ter que descascar para 2025. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se o Pegoraro não tivesse falado tanto... Ficaria. Eu acho que sim. Você acha que ficaria? Porque qualidade, Lupe, Ou as ele tem. atuações, porque ele Não, vacilou assim, em alguns jogos importantes. O jogo do Botafogo e do Novo Horizontino foram trágicos. Mas o Pegoraro fez boas atuações também. Só que, assim, manchadas por essa reta final, Eu acho que é muito problema, né? Mas pelas declarações. As declarações incendiaram também um pouco. O que o Guarani menos precisa agora é de problema, de jogador falastrão. O Guarani precisa de calmaria, de paz para montar um time competitivo para Paulistão e para a Série C de Campeonato Brasileiro. Se o Pegoraro fosse aquele cara líder, mas o líder positivo, eu acho que ele poderia ficar, apesar das falhas, mas é um cara de qualidade, é um cara que conhece a cidade, é um cara que tem identificação com o clube. Mas, nossa, eu fiquei tão decepcionado com a passagem no Pegoraro, né, nesta versão 2024 dele, que eu não sei, eu acho que é muito problema. E o Guarani não precisa disso. Ô, Julio. Pois não, o Fábio Chaves? Como é engraçado nessas voltas que o futebol dá, a própria vida também, né? Há um ano, exatamente, o Lucas Drubski saiu do Guarani criticando muito a falta de uso da base, né? Que era muito difícil usar base no futebol. E agora ele volta ao Brinco de Ouro com a possibilidade de acesso à Série A, agora como gerente de futebol do Ceará. E agora o Guarani usando justamente a base, principalmente pelo Porfírio, outros podem vir, como o Lupe disse também. Mas é engraçado essas voltas que o futebol dá, né? Ele saiu do Guarani criticando que não podia usar a base, e agora o Guarani podendo usar desse artifício aí na última rodada justamente contra o Ceará, lutando pelo acesso, né? Mas só tá usando porque também já não tem mais o que já foi rebaixado, né? Porque se fosse um jogo de manutenção, por exemplo, que valesse a permanência do Guarani, aí eu acho que nem o Porfírio, nem o Fred Conte, o Ian sim, porque o Ian já tava inserido. Aí, Chabe, eu acho que eles também não seriam utilizados. É a minha opinião. Se estivesse valendo alguma coisa... Não, e a gente respeita a tua opinião. Obrigado. A gente fique tranquilo. Ó, já começaram as mudanças, hein? Ó, informa aqui o meu companheiro o Felipe André, conhecido como revelação da imprensa de Goiânia. O Vila Nova encara o Paysandu. O jogo é mantido para domingo, mas às 4 da tarde, hein? Jogo que não vale mais nada, né? O Vila não sobe, o Paysandu não sobe, o Paysandu não desce. O jogo que deve ser alterado é da Ponte contra o Avaí. Contra o Avaí. E quem comanda a Ponte, Antônio Lupe? Vai ser o João Brigatti. O João Brigatti ainda comanda a Ponte. Sabe por quê? Por quê? Porque o João Brigatti deve assumir uma função diferente no ano que vem. Vai assumir uma função diferente o ano que vem. Gerente de futebol, coordenador técnico, as nomenclaturas variam muito hoje no mundo da bola. Isso é verdade. A gente ri pra não chorar. Mas o João Brigatti ele não vai treinar a Ponte Preta. E ele já tinha confirmado essa informação na entrevista quando foi apresentado. Ele falou, eu vou assumir as 3 últimas rodadas como treinador. Inclusive o Brigatti até deixou escapar ali que já tinha até algo meio que definido para a temporada 2025 para treinar outro clube. Mas não, vai permanecer no Moisés Lucarelli, então ele comanda a Ponte na última rodada contra a equipe do Avaí. Aliás, atenção para o horário, hein? O jogo entre Avaí e Ponte Preta vai acontecer na sexta-feira, dia 22, às 8 horas da noite. Sexta-feira, dia 22, às 8 horas da noite, na Ressacada, o jogo que vai levar o nada ao lugar nenhum, Avaí e Ponte Preta. Então passa de domingo às 6h30 para sexta, às 8 horas. Ficou bom para você, né? Ficou bom. Então tá bom. 8 horas então esse jogo na sexta-feira, Avaí e Ponte Preta. Meu aniversário aqui, presentando. Que presentão. Grande associação. Essa foi do coração, hein, velho? Pelo amor de Deus. Nossa, mas meu Deus. Nossa, o João Brigatti mantido, você disse que ia explicar, Carlão, o porquê você acha Júlio, essa uma decisão ruim. É o seguinte, eu acho que mantido como dirigente. Às vezes a gente critica aqui o Marco Antônio Berlim, né, sobre a maneira como ele dirige a Ponte. Dirige a Ponte muito pro pessoal dele, né, pros amigos. Eu
não sei se felizmente ou infelizmente o João Brigatti também faz parte disso. Cara, eu já disse aqui, eu tenho um profundo respeito pelo Brigatti, pelo que ele representa para a Ponte Preta, né, uma memória afetiva de 89, o que ele fez pela Ponte como jogador, como treinador, como coordenador, nem se fala, preparador de goleiros, os caras que ele revelou. É um cara que tem uma folha extensa de serviços prestados à Macaca. Mas eu acho que pro próprio Brigatti, sabe, sai disso aí, sabe? Eu acho que o Brigatti tem competência para seguir novos caminhos, tem um nome muito forte no futebol do Nordeste, né? Tem portas abertas em grandes clubes, Norte e Nordeste. E eu acho que a Ponte Preta hoje ela precisa de uma renovação, sabe? Eu já disse em outras ocasiões, toda a gratidão do mundo para Nenê Santana, para Edson Boaro, são caras que fizeram a história da Ponte dentro de campo, mas eu acho que já deu, sabe? Já deu pra Ponte Preta em relação a esses caras e já deu pra esses caras com relação à Ponte Preta. Eu acho que a Ponte ela precisa de gente nova, ela precisa de respiro, sabe? Ela precisa de oxigênio, entendeu? Eu, sinceramente, cara, agora eu falo até como um amigo. Não sou um amigo pessoal do Brigatti, mas é um cara que eu gosto, é um cara da resenha. Vira e mexe, às vezes eu e o Lupe a gente liga pro Brigatti pra tirar um sarro dele, pra brincar e tal. E ele é muito solícito com a gente. Mas agora eu falo como um amigo do Brigatti. Não pega essa barca não, cara, sabe? Eu acho que o Brigatti não merece, a Ponte precisa de novos nomes, de novos gestores. E, sinceramente, não acho uma boa ideia. Não acho uma boa ideia do Brigatti permanecer na Ponte Preta, a Ponte Preta permanecer com esses profissionais. Eu acho que a mudança vai ser drástica para o ano que vem. E ela já tem que começar com uma certa mudança radical pelos nomes hoje. Acho que Brigatti, Nenê, Edson, próprio Ivo Sec, sabe? São pessoas do nosso convívio aqui, mas muito obrigado por tudo que esses caras fizeram pela Ponte Preta, mas eu acho que já deu. Eu acho que a Ponte ela precisa procurar outros caminhos, assim como esses profissionais. Novos ares para Brigatti, para Nenê, para Edson e para a Associação Atlética Ponte Preta. Não vejo com bons olhos a permanência do Brigatti na Ponte. Com todo respeito ao nosso querido João. Deixa eu dar só um recado para o meu amigo Fábio Scheibe. Se você quiser, Fábio Scheibe, o Ituano encara o Amazonas também na sexta às 9h30 da noite, tá bom? Nossa, vai estar lotado. Cara, a galera resolveu se soltar. Essa última rodada é um desespero, né? É um desespero, não dá. Mas é mesmo. Meu Deus. 4 horas a gente volta com a Arena. Arena. Aniversário do Carlão, velho. Amanhã tem CBN Esportes, né? Pelo que tudo indica, 11 horas amanhã tem CBN timão, Esportes. 11 horas timão, tem estaremos timão. aqui acompanhando e informando durante o feriado. Gente, vem com a gente no feriado, estaremos aqui ao vivo, contamos com a sua audiência. Grande abraço, ótimo feriado para vocês. CBN Esportes Campinas.